voz baixa, grave, como um sussurro desconfiado no escuro. Há coisas que o fogo não deveria tocar. Corpos que não deveriam arder. De dentro para fora. Mas, por algum motivo que a ciência ainda reluta em aceitar, em algumas madrugadas silenciosas, o impossível acontece. E quando acontece, tudo o que sobra é um rastro de cinzas e perguntas que ninguém consegue responder. Essa é a história de dois corpos que pegaram fogo. Sem fonte aparente, sem incêndio, sem motivo, apenas combustão. A primeira vítima foi um homem, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Um sujeito duro que sobreviveu a bombardeios, doenças e ao frio das trincheiras. Mas não sobreviveu ao calor que veio de dentro dele mesmo. O nome dele era John Bentley. Tinha 92 anos e vivia sozinho em sua casa em Caldersport, na Pensilvânia. Uma cidade pequena, cercada por florestas e um silêncio quase respeitoso. Era um lugar onde nada extraordinário acontecia, até aquele dia. No dia 5 de dezembro de 1966, um assistente social entrou na casa do Sr. Bentley por volta das 9 da manhã. Ele tinha a chave. Era rotina checar se o velho estava bem. Mas o que encontrou não se pareceu em nada com rotina. No banheiro, havia um buraco negro no chão, literalmente, como se algo tivesse derretido o piso. E dentro desse buraco, um amontoado de cinzas e detritos. A única coisa reconhecível era o que parecia ser uma perna, ainda calçada com um chinelo de borracha. A polícia chegou rápido, os bombeiros mais rápidos ainda. Mas não havia mais o que apagar. A casa estava inteira, sem sinais de fogo, sem cheiro de fumaça, sem papel queimado, nenhuma parede chamuscada. A banheira metálica, onde, segundo os investigadores, o corpo de Bentley foi parcialmente incinerado, estava intacta, fria, sem sinais de calor. O que restava do corpo estava reduzido a um monte de cinzas com menos de meio metro de altura. E o mais estranho, ao redor da cena, uma pilha de lenços de papel permanecia intacta. Os mesmos lenços que queimariam com uma faísca não haviam sequer amarelecido. O relatório do legista registrou a causa da morte como fogo desconhecido e deixou uma observação que soava mais como um aviso do que como uma explicação. Combustão espontânea é improvável, mas neste caso nada mais parece possível. Mais de uma década depois, outro caso iria chocar os investigadores e assombrar os arquivos policiais. A vítima se chamava Jeanne Saffin. Ela era uma mulher de 61 anos, com deficiência intelectual. Morava com o pai em Londres. Era uma tarde comum. Ela estava sentada na cozinha próxima à janela. O pai estava por perto, preparando o jantar. Eles conversavam, riam, a televisão ligada ao fundo. E então, o pai ouviu um estalo. Virou-se a tempo de ver a filha em chamas. Mas não eram chamas comuns. Não vinham das roupas, não vinham da cadeira. Jeanne ardia do peito para cima e o fogo saía pela boca, como se estivesse sendo queimada de dentro. O pai, em choque, jogou água nela. Chamou os bombeiros. Ela foi levada ao hospital com queimaduras gravíssimas no rosto, peito e braços. Suas roupas quase intactas. Jeanne morreu 8 dias depois, sem jamais recuperar a consciência. Os médicos disseram que ela sofreu um colapso respiratório. Os bombeiros alegaram que ela poderia ter sido atingida por um fogo vindo do fogão a gás, mas nenhuma prova disso foi encontrada. Nenhum vazamento, nenhuma explosão, nenhuma fonte de ignição. O fogo não veio de fora, veio de dentro. O caso foi encerrado como incêndio acidental. Mas o pai nunca acreditou nisso, e nem o médico legista que a examinou. O relato do perito dizia: as queimaduras não seguem um padrão comum. O fogo parecia seletivo, direcionado e, principalmente, inexplicável. O que conecta os dois casos não é apenas o fogo, é o vazio, o silêncio após a tragédia, as perguntas sem resposta. Ambos os corpos foram queimados em locais fechados,
sem ventilação, sem fontes externas. As chamas consumiram o impossível, mas pouparam o que deveria ter queimado primeiro. Lenços, tapetes, cortinas. Nada foi tocado exceto o corpo. E é aí que a combustão espontânea entra como uma explicação. Ou pelo menos, como uma tentativa de explicação. A combustão humana espontânea é um dos fenômenos mais controversos da ciência forense. Há quem diga que é um mito. Há quem diga que é real, mas que ainda não conseguimos entender. Os que acreditam apontam para padrões recorrentes, vítimas geralmente sozinhas, em ambientes fechados, com fontes de calor ausentes, e os restos mortais sempre parciais, sempre envoltos em um silêncio térmico que desafia a lógica. Alguns sugerem que o corpo humano, quando submetido a determinadas condições, pode funcionar como uma vela. A gordura corporal alimentaria uma chama contínua, gerando calor intenso por horas, sem se espalhar. Mas isso ainda não explica por que o fogo começaria por conta própria. Teorias surgem. Sempre surgem. Algumas mais sombrias do que outras. Há os que dizem que certas pessoas carregam dentro de si uma energia errada, uma distorção, algo adormecido que pode despertar sob estresse, depressão ou raiva. Outros afirmam que há entidades invisíveis que se alimentam de energia vital, espíritos que provocam a combustão para extrair algo que não podemos ver. E há ainda aqueles que acreditam que o fogo é um tipo de julgamento, um ritual antigo, uma punição que vem de dentro, para os que escondem algo sombrio. O medo da combustão espontânea não está no fogo, está no momento anterior, no segundo em que tudo ainda está normal, antes do calor, antes da fumaça, antes de você perceber que há algo errado. Imagine estar sozinho, à noite, o quarto silencioso. De repente, uma tontura, um calor no estômago. Você tenta se levantar, mas os músculos não respondem. O calor aumenta, seus olhos queimam. Você grita, mas sua voz é engolida por algo maior. E então, tudo o que resta é silêncio. Casos semelhantes continuam sendo registrados, em cidades pequenas, em lares tranquilos. As notícias quase nunca ganham destaque. São abafadas, enterradas sob explicações rasas. Mas as imagens continuam surgindo. Fotos de salas intactas com manchas de fuligem. Relatórios forenses sem respostas. Vizinhos que dizem ter sentido um cheiro de carne queimada vindo do nada. O fogo está lá, silencioso, oculto, esperando. O verdadeiro horror da combustão espontânea não está nas cinzas. Está no fato de que ninguém está seguro. Não há como prever. Não há como escapar, não há como impedir. E talvez o mais perturbador seja a possibilidade de que o fogo não venha de um acidente, mas de algo muito mais antigo. Algo que vive dentro da gente. Algo que um dia, sem aviso, decide acender.